Em uma noite comum, como qualquer outra, um homem foi encontrado brutalmente assassinado em seu apartamento. Ele vivia sozinho, morreu sozinho, mas o mistério que rondava sua morte deixou os moradores do prédio em um pânico silencioso. Não havia sinais de luta, nem de arrombamento. A porta estava fechada, a janela intacta. Ele simplesmente morreu, de forma inesperada e brutal. O corpo foi encontrado em um estado de pavor absoluto. Seus olhos estavam arrancados, o rosto contorcido em um semblante de terror que não podia ser ignorado. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ele não tinha inimigos, não parecia estar fugindo de nada. Mas a impressão que ficou era a de que algo o havia atacado do nada. Algo invisível, mas muito real. Ele não teve chance de reagir, não teve tempo para nada. O que quer que tenha acontecido ali, aconteceu rápido, e de uma forma tão violenta que ninguém conseguiu explicar. Os policiais chegaram ao local, mas encontraram mais perguntas do que respostas. O apartamento estava em completo silêncio, como se o tempo tivesse parado ali. Mas o que ficou no ar, o que ninguém conseguia entender, eram os barulhos que os vizinhos começaram a ouvir. Passos arrastando pelo corredor à noite, como se alguém estivesse caminhando sem pressa, mas de maneira pesada, como se fosse alguém grande e forte, alguém que não se importava em ser ouvido. E não parava por aí. Alguns diziam ter ouvido sussurros baixíssimos, quase inaudíveis, vindos de dentro do apartamento, como se alguém ou algo estivesse falando com o morto. Outros viam sombras se movendo, atravessando rapidamente os corredores, desaparecendo antes que alguém pudesse ver claramente. Esses sons aumentaram nas semanas seguintes, criando um clima de tensão. As pessoas começaram a perceber que a morte daquele homem não era um acidente, mas sim o início de algo muito maior e mais assustador. O medo tomou conta do prédio. Quem mais poderia ser a próxima vítima? A resposta estava mais perto do que todos imaginavam. Meses depois, algo muito parecido aconteceu com Ana, uma jovem que se mudou recentemente para o prédio. Ela não sabia de nada sobre a morte de Marcos, mas logo, algo estranho começou a acontecer em seu apartamento. Ela começou a ouvir sons durante a noite, os mesmos passos arrastados que os vizinhos haviam comentado. Às vezes, parecia que alguém estava parado do lado de fora de sua porta, esperando que ela se movesse. Ana tentava ignorar, achando que era apenas o barulho do prédio, mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer. Ela não estava mais sozinha. Na primeira noite em que o terror começou, ela acordou no meio da madrugada com um barulho vindo da cozinha. O som de algo caindo. Ao se aproximar da porta, ela viu uma sombra escura que se movia rapidamente ao seu lado. Algo estava ali, algo que ela não podia ver, mas que estava bem ao alcance de seu olhar. Seu coração disparou. Ana correu para o corredor, mas algo a fez parar. Os passos voltaram, mas dessa vez, pareciam mais próximos. Mais rápidos. Desesperada, ela tentou ligar para a polícia, mas a linha estava cortada. O medo a dominou. Cada sombra parecia ser uma ameaça, cada som um aviso. Ela sentiu o ar se tornar pesado, como se estivesse sendo pressionada, como se estivesse sendo seguida. Ela olhou para trás, e pela janela do corredor, algo se moveu rápido. Ana correu para o elevador, mas a porta não abriu. Os passos estavam cada vez mais perto. Ela sentiu o ar congelar, o pavor tomar conta de seu corpo, e quando finalmente conseguiu sair do prédio, olhou para trás e viu, pela última vez, uma figura se esgueirando pelo corredor, desaparecendo na escuridão. Ana nunca mais foi vista. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, mas a sensação de que algo estava à espreita, esperando, ficou com todos que moravam ali. Eles nunca mais foram os mesmos, e o medo de estar sozinho em um apartamento nunca mais desapareceu. Porque, às vezes, a solidão não é o único perigo quando se mora sozinho. Há algo mais. Algo invisível, mas mortal. E a cada noite, ele se aproxima. Se você gosta de ouvir essas e outras histórias macabras, deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais contos macabros vindo por aí e caso você tenha uma história medonha, conta pra gente aqui nos comentários. Seja qual for, lembre-se,
Nem todas as lendas são apenas histórias. Algumas carregam verdades que seria melhor nunca descobrir. Você está sozinho. É madrugada. O silêncio domina o ambiente, quebrado apenas pelo som do seu computador ou do celular enquanto você navega na internet, sem muito o que fazer. Então, sem explicação, um canal aparece na sua tela. Sem nome, sem descrição, sem origem. Apenas um vídeo. E, como tantos antes de você, a curiosidade vence. Você clica. No instante em que o vídeo começa, você percebe que cometeu um erro. As imagens são distorcidas, rápidas demais para o cérebro compreender. Sons horríveis ecoam, vozes que parecem gritar do fundo de uma caverna ou do próprio inferno, risadas abafadas, palavras incompreensíveis e, ao mesmo tempo, algo que se assemelha a um zumbido que faz o ar ao seu redor vibrar. Seu corpo sente algo estranho. É como se cada som trouxesse uma dor insuportável, mas, de forma bizarra, você não consegue desviar os olhos. É horrível. É insuportável. Mas é como se o vídeo tivesse prendido você ali. As cenas são impossíveis de descrever. Pedaços de corpos humanos deformados, figuras humanoides em meio à escuridão, rostos que parecem vivos, mas não têm olhos. Ao mesmo tempo, aparecem símbolos que você não consegue reconhecer, mas, por algum motivo, sente como se soubesse o que significam. Cada segundo que passa é um tormento. O vídeo parece saber seus medos, seus traumas, seus pensamentos mais íntimos. Ele está falando com você. Não com palavras, mas com o que você está sentindo. Você não percebe o tempo passar. Quando o vídeo termina, a tela fica preta, mas o silêncio ao redor parece ainda mais aterrorizante. O som infernal continua ecoando na sua mente, como se tivesse entrado em você e se recusasse a sair. Essa foi a experiência de Ulisses, um técnico de informática que vivia sozinho. Depois de clicar no vídeo do canal, ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer, não conseguiu sequer sair de casa. No dia em que foi encontrado, seu corpo estava no chão do quarto, com o espelho coberto por um lençol sujo de sangue. Suas mãos tinham marcas profundas, como se ele tivesse tentado arrancar alguma coisa de dentro do próprio peito. Bianca, uma estudante, também cruzou com o canal 666. Aparentemente, ela viu o vídeo enquanto fazia trabalhos da faculdade. Antes de tirar a própria vida, ela mencionou a uma amiga que o vídeo tinha algo que grudava na alma. Bianca foi encontrada no apartamento dias depois, com os olhos abertos, encarando o teto. O rosto estava cheio de arranhões, os pulsos com cortes, como se ela tivesse tentado apagar algo que não estava ali. E Letícia, uma enfermeira que trabalhava no turno da noite, também não escapou. Ela assistiu ao canal em um momento de pausa no trabalho. Não comentou com ninguém sobre o vídeo, mas, quando a encontraram morta no banheiro do hospital, os colegas notaram que o celular dela exibia uma mensagem de erro, como se o vídeo tivesse desaparecido. Seu corpo estava quase irreconhecível, com marcas de automutilação que ninguém conseguiu explicar. Dizem que o canal 666 é um portal. Ele aparece apenas para quem está sozinho, vulnerável, e o vídeo age como uma armadilha. É um convite para a destruição, uma porta aberta para algo que ninguém deveria conhecer. Não importa onde você esteja, quem você seja ou o que você faça. Se você vê o canal, você morre. Nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras, se inscreva no canal, deixe seu like e conte pra gente nos comentários. Qual é a história mais assustadora que você já ouviu? E fique ligado, porque novos vídeos estão sempre chegando. Se você encontrar esse homem na rua, sua vida acabou. Ele não fala, não grita, não corre atrás de você. Ele só sorri. Mas o sorriso dele é a última coisa que você irá ver antes de perder tudo. Não importa onde você esteja ou quem você seja. Ninguém que cruzou o caminho dele conseguiu escapar ileso. Tudo começou há alguns anos, com relatos isolados. Pessoas desaparecendo misteriosamente depois de encontrarem um homem sorridente em ruas vazias durante a madrugada.
Mas o que parecia ser apenas coincidência se tornou um padrão. A mesma descrição aparecia. Um homem alto, de aparência comum, mas com um sorriso tão largo que parecia deslocado, como se o rosto dele estivesse congelado em um riso macabro. Ele surgia do nada, ficava parado a poucos metros de distância, e, em silêncio absoluto, seguia seus alvos com os olhos. O que acontece depois é pior do que qualquer pesadelo. Um dos poucos casos documentados é o de um rapaz chamado Rafael, que estava voltando do trabalho às 2 horas da manhã. Ele viu o homem no fim de uma rua pouco iluminada, parado sob um poste. O sorriso parecia brilhar na escuridão. Rafael disse que sentiu um arrepio percorrer o corpo todo, mas continuou andando, fingindo não notar. Ele não queria provocar. Mas, conforme passava pelo homem, Rafael percebeu que o sorriso parecia maior. Ele não ouvia passos, mas sentia que estava sendo seguido. Quando olhou para trás, o homem estava lá, a poucos metros. O sorriso ainda mais largo. E, no instante em que Rafael pensou em correr, sentiu como se seu corpo inteiro travasse. As pernas não obedeciam, o ar parecia faltar, e o sorriso do homem era a única coisa que enchia sua visão. Horas depois, Rafael foi encontrado em casa, trancado no banheiro, murmurando coisas desconexas. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. As paredes do banheiro estavam cobertas de rabiscos feitos com as próprias unhas. Rafael nunca contou o que realmente aconteceu depois de ver o homem, mas uma coisa era certa: ele não sorria mais. Outro caso envolveu uma mulher chamada Cíntia, que voltava da casa de uma amiga. Ela não acreditava em histórias de terror, achava tudo besteira. Mas naquela noite, ao dobrar a esquina de uma rua deserta, durante a madrugada, ela viu o homem sorridente parado em frente à entrada de um prédio. Ele parecia olhar diretamente para ela, apesar de estar a uma distância considerável. Cíntia tentou ignorá-lo e acelerou o passo. Mas, quando olhou novamente, ele estava no meio da rua, ainda sorrindo. Ela começou a correr, mas sentia que o ar ficava mais pesado a cada passo, e um riso baixo começou a ecoar na rua, como se viesse de todos os lados. Cíntia foi encontrada 2 dias depois, vagando em uma estrada fora da cidade. Descalça, com arranhões por todo o corpo e os olhos vidrados, como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Ela repetia uma única frase: "Ele sorriu para mim. Agora ele vai sorrir para você." Os relatos continuam surgindo, e o padrão é sempre o mesmo. As pessoas que encontram o homem sorridente nunca conseguem esquecer o que aconteceu. Algumas desaparecem. Outras enlouquecem. Mas uma coisa é certa: se você vir o homem que sorri, não tente fugir. Não tente entender. Apenas saiba que, a partir daquele momento, ele nunca mais vai sair da sua cabeça. E se você estiver voltando para casa sozinho esta noite e sentir que tem alguém te observando, talvez seja ele. Só não olhe para trás. Se olhar, pode ser a última coisa que você faça. Lembre-se, nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.